Olá, amigos do canal. Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol internacional, futebol de seleções. Dessa vez vamos fazer o pós-jogo de Brasil e Bolívia. Bolívia 1, Brasil 0. Como um de nós dois aqui nesse vídeo falou no vídeo do pré-jogo. Quem quiser dar a conferida para ver quem acertou, né? Não vou dar um spoiler aqui também, mas alguém que está de verde acertou o placar desse jogo. Obviamente, estou aqui acompanhado do meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Fala, Bruno. Fala, galera. É isso. Estou acompanhado de uma pessoa que torce contra a seleção para poder falar aqui que acertou o palpite. Estou O muito meu bem dom, acompanhado. o meu dom, às vezes, também é uma sina, Matheus. Eu não controlo o que eu acho. Eu só posso expor aqui em vídeo as minhas opiniões, mesmo quando me dói o coração em fazê-lo. Mas muito bem. Tem alguma coisa interessante que você achou desse jogo? Para a gente já ir direto ao assunto principal, porque, para ser bem sincero, para tirar o elefante da sala aqui para mim, eu acho que é muito complicado a gente fazer uma análise individual num jogo desse, por ser a 4.000 metros de altitude, e também a avaliação coletiva, ela fica também muito limitada, porque o Ancelotti colocou um time quase do reserva. Então não dá para, não, isso aqui é fruto de treino, de entrosamento que o time está adquirindo, porque é o primeiro jogo desses caras juntos, na maioria deles. Então, tanto olhando para cada jogador e como grupo, a avaliação ela fica bem limitada olhando em conta as condições que o jogo foi disputado, né? Ah, com certeza. A gente, inclusive, falou disso no último vídeo também, né? Como que a gente ainda não tinha certeza da escalação, mas indicava um time pelo menos misto, como que isso ia complicar para o Ancelotti também fazer essas avaliações. E eu acho que a grande verdade desse jogo é isso. É um jogo, no final das contas, não serviu nem para ganhar, não serviu para ganhar ritmo, não serviu para ganhar entrosamento na equipe titular, ao mesmo tempo também não serviu para analisar muita coisa dos jogadores que entraram ali, né? Porque ou o Ancelotti descarta essa partida por condições completamente, anômalas, que nunca mais vão acontecer, ou então ele considera que todos os jogadores praticamente que entraram em campo têm nível de Série B do futebol brasileiro. Porque, assim, os jogadores não conseguiam dar 2 piques, não conseguiam acertar um passe simples, que a bola corria mais, perdiam o tempo de bola. Então, uma partida ruim de assistir, ruim individualmente, ruim coletivamente, mas que assim, é difícil até criticar o jogador, colocar culpa em alguém, porque, cara, os caras estão jogando no segundo estádio mais alto do mundo. É El Alto, só perde para um que tem no Peru, que é 4.300 metros de altitude. Então acho que até a nossa análise e a análise do Ancelotti, assim, ficou prejudicadas pelas condições que a partida aconteceu. Exato, e como a gente também destacou no vídeo de pré-jogo, era um adversário que tinha o que disputar e deu para ver ali também nos minutos finais do jogo que valia a vida para a Bolívia aquela partida, o estádio todo tenso, os gandulas mandando a bola para arquibancada para a torcida jogar de novo no campo para ver se parava o jogo. É, bola murcha, goleiro caindo no chão. Pareceu um jogo de Libertadores ali contra a Bolívia na reta final. Então ainda tinha esse fator. A Bolívia estava muito interessante esse jogo, era um jogo muito importante para eles, não vão para a Copa desde 94. Conseguiram a vaga na repescagem e, assim, não tem muito o que analisar do jogo, né? Você falar individualmente quem se salvou, acho que todo mundo ali fez uma partida ruim, mas também não dá para cobrar tanto dos jogadores nas condições que a partida aconteceu. Então, acho que a bola para frente, talvez o Douglas Santos seja o maior vitorioso porque jogou bem no Brasil e não teve a chance de se queimar jogando na Bolívia. Então, acho que fica mais por isso mesmo. Eu acho que, assim, se for procurar alguma coisa, eu não acho que a dupla de zaga, por exemplo, foi mal, né, eu acho que o Fabrício Bruno e o Alex Sandro foram bem na medida do possível. A Bolívia atacou bastante, chutou 23 vezes ao gol, mas muitos chutes de longe, de meia distância, contando aí com o arrarefeito para tentar enganar o Alisson. O Alisson também fez uma partida ok, quase pegou o pênalti, né, encostou na bola, inclusive, pênaltizinho meia boca.
Assim, pra mim, pênaltizinho de VAR, é aquele pênalti de câmera lenta e de zoom, porque se não tivesse marcado ali também não seria nada. O pênalti ali do Bruno Guimarães, que era o único titular, né, da partida. Inclusive, para quem não assistiu o jogo, o Brasil foi a campo com Alisson, o Bruno Guimarães era o único titular de linha, né? Alisson, Vitinho, Fabrício Bruno e o Alexandro Ribeiro, Caio Henrique na lateral esquerda, no meio-campo, Andrei Santos, Bruno Guimarães e Paquetá, Luiz Henrique, Richarlison e Samuel Lino. É, assim, Matheus, eu acho que se a gente for olhar um pouco de tática, é difícil até falar da questão tática, né? Porque é um time completamente reserva, mas o Paquetá muito solto no meio de campo, né? Tinha vezes que ele jogava como um camisa 10, tinha vezes que ele estava praticamente como um outro atacante, pressionando ali num 4-4-2, jogando muito próximo ao Richarlison. Em outros momentos ele voltava atrás para buscar a bola. A gente ficou sem saber se algum dos laterais ia ficar mais preso para liberar o outro, fazer uma linha de três. Eu acho que o Andrei Santos ajudou bastante nessa saída, praticamente alinhando com os zagueiros algumas vezes. Depois a gente viu o Ancelotti formando uma linha de 3 com 3 zagueiros de verdade, quando o Marquinhos entrou. Então talvez seja alguma coisa que ele está trabalhando, né, não sei se não acho que ele tenha como ideia principal, mas dependendo do jogo como tiver, ele também tem essa oportunidade de jogar com 3 zagueiros. Mas, eu acho que é mais isso, né, é difícil tirar alguma coisa dessa partida. Exato, você falou das alterações que o Ancelotti fez e concordo com essa avaliação de que ele tentou dar mais liberdade ali para o Paquetá, com o o Luiz Henrique na direita, o Samuel na esquerda, o Richarlison mais centralizado. E o Ancelotti que mexeu na baciada no segundo tempo, né? Trocando 4 jogadores de uma vez, entrando Marquinhos, João Pedro, Rafinha e Estevão. Todos eles entraram no lugar de Vitinho, Luiz Henrique, Richarlison e Samulino, se eu não estou enganado. E logo Isso. depois ele tira o Andrei Santos para colocar o Jean Lucas fazendo a sua estreia também pela seleção. Acredito que ele gostaria de ter estreado em condições melhores, mas ele até tentou um chute de fora que a bola foi bloqueada, tentou ele se movimentar no meio-campo do Brasil, não agregou tanto também, como boa parte dos jogadores que estavam em campo não fez uma boa partida. Mas dá para ver também essa estrutura, que nem você falou, o Ancelotti botando o Marquinhos para jogar pelo lado direito ali, no lugar do Vitinho, podendo formar uma linha de três. Será que essa ideia com o Militão, que era um jogador que já jogou na lateral direita, já pode jogar na zaga, pode ser mais utilizado pelo Ancelotti em outros cenários de jogo? É uma possibilidade que a gente vê a partir desse cenário. E, a bem da verdade, eu vou falar aqui, é que eu queria ter visto Colômbia e Venezuela, que pareceu ser um jogo muito mais legal, 6-3 para a Colômbia, e a Venezuela vai ter que esperar mais um pouquinho para ver se vai para a primeira Copa do Mundo. Que vergonha, hein. Os caras também jogando contra uma Colômbia que não estava disputando nada dentro de casa, dependendo de uma vitóriazinha para voltar para ir pela primeira vez para a Copa do Mundo, tomaram 6 gols. Isso porque saíram ganhando. O É torcedor complicado. venezuelano não está feliz hoje. Exato. E, acho que tem pouca coisa para falar, o vídeo está curto ainda. Exato. Você Você acha quer que a falar? Bolívia tem chance na Eu, repescagem? eu acho, pelos países que estavam falando lá na transmissão da GETV, eu acho até que tem chance, mas se a Bolívia não poder jogar na altitude nessa repescagem, aí também complica para eles. Eu acho que eles são tão ruins quanto os outros países que vão jogar com eles lá nessa disputa. Então dá para sonhar, mas não me surpreenderia se ficasse de fora. Aqui, ó, pesquisei aqui, informação. Os confrontos da repescagem serão disputados em pelo menos um dos países sede e servirão como teste para a Copa do Mundo. Ou seja, esses jogos acontecerão ou no México, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá. Então tem alguns lugares do México que tem altitude, não? Eu tô maluco. Tem, tem. Tá, Mas aí, quem sabe, se né? for numa dessas cidades, a Bolívia pode ter alguma chance. Vai se sentir em Mas casa. destacaram na transmissão também que os jogos que a Bolívia mandou em La Paz, eles perderam.
Aí eles mandaram lá Isso é para muita El Alto, altitude. e com 4.100 metros, que aí eles começaram a ganhar. Se for uma altitude ali, uns 2.500 lá no México, aí acho que também não é garantia de nada para a Bolívia. É, La Paz, que tem 3.650 metros de altitude, não é suficiente. Então, tem que buscar ali a linha dos 4.000, parece que é a receita para a Bolívia ganhar. Lembrando que nessa Exato. repescagem vão ser 6 times, né, além da Bolívia mais 5 equipes da Oceania, da CONCACAF e da África, né. Então, os europeus têm uma repescagem própria e as seleções que vêm não são as mais fortes do mundo. Eu acho que deu para ver algumas coisas legais na Bolívia, né. O Miguelito fez um bom jogo, ele que está no América Mineiro, mas foi uma promessa da base do Santos por muito tempo. A torcida ainda tem uma bronca por não ter sido aproveitado nesses últimos anos que o Santos estava uma bagunça. O Pão e Água fez um bom jogo. Sei lá, eu confio na Bolívia, estou torcendo para a Bolívia. Não, também vou torcer. Com essa ampliação de vagas, os times estão indo para a repescagem agora, é mais a raspa do tacho ainda do que as seleções que costumavam ir, que antes você já teve seleção sul-americana pegando a Austrália na repescagem, que aí sim é um outro nível. Tal. A Austrália não é uma grande seleção, mas já disputou algumas Copas do Mundo. Pelo que eu estava falando, pode cair junto com a Bolívia, Panamá, Trinidad e Tobago, Congo. Então, assim, dá para a Bolívia sonhar. Dá para sonhar. Cara, Trindade e Tobago já foi para a Copa, hein. Eu lembro de um álbum meu de figurinha que tinha Trindade e Eu também. Tobago. O Panamá também foi recentemente. Foi na Copa da Rússia. Eles estavam lá no grupo da Inglaterra e da É, Bélgica. é que a Bolívia é azarona. A Bolívia só se classificou para a Copa do Mundo uma vez jogando futebol. Foi convidada para de 30 e de 50, mas a única vez que foi por méritos próprios foi em 94. Quem sabe estamos presenciando a história. E na próxima eliminatórias, eu acho que vai ser mais fácil ainda, porque para a Copa de 2030, vai lembrar aqui que Argentina, Uruguai e Paraguai. Paraguai não disputarão as eliminatórias. A América do Sul vai ter 3 vagas a menos, mas essas seleções não vão jogar. Então vai ser o Brasil e os outros times aí que não estão muito bem nesse último ciclo, né? Porque não vai ter as 4 principais seleções, as 3 principais seleções, a gente pode falar? É, sim. Tirando o Brasil, né? As 3 tirando o Brasil. E o Eu Equador, não. né, o Equador tá bem, a Colômbia tá É, legal, mas assim, pegando esse gancho aí que você falou, tá aqui com a tabela das eliminatórias aberta. O Brasil fez a sua pior campanha nas eliminatórias desde que ela aderiu a esse formato de turno e retorno com as 10 seleções do continente. O Brasil ficou em quinto lugar, com 28 pontos. Tá legal que 4 seleções empataram em pontos. Foi Colômbia, Uruguai, Brasil e Paraguai ficaram com a mesma pontuação. Mas nos critérios de desempate o Brasil ficou atrás. E se fosse no modelo antigo, com 32 seleções, o Brasil estaria indo para a repescagem. Então, dá para ver que foi um ciclo muito turbulento do Brasil. Eu queria também aqui trazer para a discussão o que deu errado nesse ciclo do Brasil. Será que foi só os treinadores? Ou será que a bagunça na CBF atrapalhou? Os jogadores também não representaram? Tudo um pouco. O que fez para o Brasil ir tão mal nas eliminatórias? eu acho que, assim, principal culpado, com certeza é a CBF, que jogou esse ciclo da Copa do Mundo no lixo, né. Todo mundo já sabia que o Tite não ia continuar depois da Copa de 22, e a CBF simplesmente não se preparou, ou então se preparou, se preparou muito mal, né, porque o Brasil teve 3 treinadores antes do Ancelotti nesse ciclo. Teve treinador interino, aí teve treinador interino que estava treinando clube e seleção ao mesmo tempo, Com dupla jornada? com dupla jornada. E aí teve o Dorival, que foi o primeiro nome ali que parece que eles pelo menos se planejaram um pouco, viram: "Ó, esse cara acabou de ganhar uma Copa do Brasil, ah, ganhou Copa?
então vem aqui para a seleção, porque eles também quer ganhar uma Copa, fez um trabalho horroroso, e aí o Ancelotti, que era o plano A há 4 anos atrás, aí não deu, aí 2 anos atrás também não deu, e aí quando deu trouxeram ele e falaram: "Ah, se vira aí". Inclusive ele não tem culpa nenhuma nessa classificação, se tem alguém que não tem culpa é o Ancelotti. Acho que o culpado principal é a CBF e o resto cada um aí divide a culpa da forma que for mais plausível. Exato, eu concordo que a CBF tem muita culpa pelo ciclo ruim que o Brasil fez. Você falou de que era público de que o Tite não ia continuar após a Copa do Mundo. Ele mesmo, o Tite, deu uma entrevista em fevereiro de 2022 falando de que, independente do que acontecesse na Copa do Mundo, ele não seguiria como técnico do Brasil. E a Copa foi em dezembro. Não dá nem para falar, ele falou isso em fevereiro, a Copa era em junho, então, em tese, ali, uns 2, 3 meses, com foco todo na Copa. A CBF não pensou nisso, não. Teve um ano para planejar, para pensar, para pesquisar. Aí vai lá, o Brasil é eliminado para a Croácia, o Tite vai embora, não tinha nome. A informação de que foi divulgada é que o nome do Ancelotti, quem passou para o presidente da CBF foi o Galvão Bueno, durante a Copa do Catar. E parece que o Edinaldo cismou com isso de que é o Ancelotti, foi colocando interinos. Dá para falar que o Ramon era de fato um interino e o Diniz ele serviria como uma espécie de tampão até o Ancelotti chegar. Acho que a ideia é que ele sairia do Real Madrid no final da temporada anterior a que ele saiu. Então vamos colocar o Diniz, que está fazendo sucesso ali no Fluminense, está indo bem na Libertadores, joga um futebol ofensivo, vamos colocar ele aí. Deu tudo errado, o Diniz não fez um bom trabalho pela seleção brasileira. Acabou que o Ancelotti ficou no Real Madrid, então a CBF ficou sem ter um tampão que deu resultado e sem ter o técnico que ela queria. E, por fim, decidiu não manter o Fernando Diniz, que acho que fez certo. O trabalho dele não estava rendendo na seleção brasileira. Chamaram o Dorival, porque era o nome que estava ali na praça, que tinha ganhado a Libertadores com o Flamengo 2 anos antes, e ganhou a Copa do Brasil com o São Paulo no ano anterior. Eu falei, é você mesmo, vem. Só para a gente não ficar sem. Só para a gente não ter que colocar o Ramon de novo aqui, que seria muito pior. Foi o Dorival. Tragédia o trabalho dele, mas eu também coloco responsabilidade nos jogadores, que apesar de toda essa bagunça de um time tão desorganizado, pelo talento que o Brasil tem em tantas posições, não dá para o Brasil ficar atrás do Equador e da Colômbia, assim, desculpa. Podem ter boas gerações, mas a pior geração do Brasil é melhor do que as melhores gerações de Equador e de Colômbia. Então, acho que isso, mesmo um ciclo atribulado, o Brasil deveria ter ficado à frente, no mínimo, dessas duas seleções. O Com Uruguai certeza. Uruguai até vai. Uruguai bicampeão do mundo, revela mais jogadores. Aí, ok, atrás da Argentina, que sobrou nas eliminatórias, faz parte, campeão do mundo, está vivendo um sonho desde que saiu do Catar. E o Uruguai fez um início arrasador lá com o Bielsa ali, encaixou um time, deu uma vacilada ali no final, mas também costuma ter boas seleções. Mas Equador e Colômbia, o Brasil ficar atrás, eu acho bem vergonhoso. Não, com certeza. E eu acho que, além de tudo isso, uma coisa que contribuiu também para essa questão primeiro, eu nem ia falar isso, mas só lembrando aqui que você falou do Edinaldo, que ficou muito viciado nessa ideia do Ancelotti. O Edinaldo que nem está mais na presidência da CBF, né. Ele contratou o Ancelotti e foi tirado do cargo. Então entra aí mais problemas políticos na Confederação de Futebol Brasileira. Mas, assim, outra questão também que eu acho que interferiu nesse ciclo é a questão Neymar. É porque o Neymar, assim, parece que por 2 anos a seleção brasileira jogava, como se a partida não estivesse valendo, porque o Neymar não podia jogar. A gente tinha um camisa 10 tampão, tinha um ponta esquerda tampão, tinha um armador tampão, porque todo mundo falava: "Não, quando o Neymar chegar, a vaga vai ser dele, a seleção vai jogar para ele". Só que o Neymar nunca chegou. O Neymar de 2022 até agora não conseguiu estar disponível para nenhuma ou praticamente nenhuma data FIFA.
Então, assim, cara, eu me lembro do Dorival, com tempo no cargo já, ele chega para uma data FIFA, a última dele ou a penúltima, e ele Colômbia e convoca o Neymar. Argentina. Colômbia no Brasil e jogar contra a Argentina fora de casa. Era essa data FIFA que o Isso. Dorival falou essa entrevista aí que você. Aí ele vai lá, ele convoca o Neymar, que estava bem no momento, ele se lesiona e não vai. E aí depois que o Brasil perde o jogo, se eu não me engano foi o jogo para a Colômbia, ele vai numa entrevista e fala que o que aconteceu é que o planejamento dele era para jogar com o Neymar e como o Neymar não estava, ele teve que improvisar. A questão é que o Brasil se planejou para jogar com o Neymar, sendo que 3 anos seguidos jogou sem. Então, como é que ele era treinador da seleção há 1 ano, praticamente, não teve o Neymar disponível em nenhum momento, como é que ele pode chegar depois de mais uma derrota e falar que o Brasil perdeu, porque o planejamento dele todo era em prol do Neymar e como ele não estava disponível, teve que ir no improviso, teve que achar um jeito. Sabe, então acho que essa questão também ficou o tempo inteiro, assim, sabe, como uma nuvem em cima de tudo no Brasil, da seleção que estava tudo preparado sempre para o Neymar, só que o Neymar nunca estando disponível e ninguém tinha culhão para chegar lá e falar: "Ó, o Neymar não é certeza, a gente vai preparar para não ter ele". Então isso eu também acho que interferiu demais nesse ciclo. Exato. E se o Brasil fosse, para citar o time que ganhou do Brasil, que tinha isso até certo tempo, se fosse a Bolívia com o Marcelo Moreno, beleza, assim, você depender do cara. Se a Coreia do Sul com o som, tudo bem, você não tem o som, você ficar dependendo dele e querer usar esse jogador até o máximo que ele pode entregar, até ele não aguentar mais. Assim, o Neymar no Brasil, cara, é o mais próximo que a gente tem do sebastianismo aqui nesse país. Para quem não entende, não conhece a história, é um rei português no século XV ou XVI, não sei ao certo a data, ou, um desses séculos, de que ele decidiu o seguinte: vou fazer uma cruzada contra os povos árabes, contra os muçulmanos. Deus tinha colocado no coração dele para ele fazer isso, segundo ele. Ele vai, ele morre em batalha, e durante 300 anos os portugueses esperam de que esse rei ainda iria retornar. Não, ele vai vir. Não, ele vai fazer Portugal voltar à sua glória. E nós vamos, quando ele chegar, os problemas vão resolver. É a mesma coisa com o Neymar na seleção brasileira, cara. E assim, o Brasil teve o melhor jogador do mundo na temporada 23-24. Tem um dos melhores jogadores do mundo nessa última temporada que acabou, com o Rafinha. Você tem o Rodrigo, que é titular do Real Madrid. E os caras, você pergunta, vocês vão ser o cara de seleção? Não, 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 eu tô aqui para ajudar o Neymar. Aqui é a seleção do Neymar. Não, que isso, velho. Seu titular do Real Madrid, titular do Barcelona. Chama a responsabilidade também. Ah, do jogador pegava a camisa 10 e falava: "Não, ele tá com a 10, mas ele tá segurando a 10 para o Neymar, ele é um tampão". "Ah não, ele é titular da seleção na ponta esquerda, mas o titular é o Neymar, ele é tampão". "Ah, ele é armador? É, é o tampão, não sei o quê". A sua referência histórica de alto calibre de conhecimento, a minha ia ser muito mais simples, eu ia falar que, CBF era como um casamento e o Neymar era a noiva, só que a noiva nunca chegou e todo mundo na missa não sabia o que fazer. O padre não sabia o que rezar e ficaram lá, sabe, 5 horas o noivo parado no altar esperando a noiva que tinha fugido. Não tem todo esse conhecimento aí da sua referência histórica, mas também acho que dá para entender. E é isso, demorou 3 anos para alguém ter culhão de falar: "Ó, o Neymar tem que ser um a mais. A gente tem que se preparar para não ter ele, porque a realidade hoje foi a realidade ontem e provavelmente a realidade de amanhã". Então, assim, isso é um dos maiores fatores que afetaram esse ciclo. Teve que vir um treinador estrangeiro para falar o óbvio pro Brasil. E assim, você destacou a entrevista do Dorival, a fala dele, eu concordo ali, para mim é um absurdo, mas vamos também olhar para um outro lado. O Dorival, ele estava muito pressionado, ele não era um treinador que todo mundo olhava, não, ele tem tamanho para estar ali na seleção brasileira, ele é um cara que merece estar à frente da seleção. E assim, a gente sabe a influência que o Neymar e staff dele tem na seleção brasileira. Isso sempre é muito falado, assim, desde a Copa de 2018, na Copa de 22, da influência que o Neymar e família têm ali no ambiente. Porque ele é um cara que está ali há muito tempo, já tem muitas relações.
Se chega um cara como o Dorival e fala: "Não, eu tô pensando em ser o Neymar, porque ele não joga há muito tempo, tem que ficar fora", o barulho que ia ter, a pressão para mandar ele embora por conta da fala e não por conta dos resultados só, ia ser absurda. O Ancelotti é um cara que tem tamanho, um cara que ganhou tudo no futebol. Ele tem moral para chegar e falar: "Neymar, você só vai jogar se tiver merecendo. Se você não estiver rendendo, eu não vou te convocar, você vai ficar fora da Copa". E tem salário também, né, porque não estão pagando pouco para o Ancelotti não, e a multa muito menos. É, Então ele é um se, se, cara ali que se for pagar o que estão pagando pro Ancelotti para ele ficar de cabeça baixa pro Neymar, deixava o Dorival mesmo, gente. acho que é isso. Mas no final das contas, o que importa são 7 jogos, né. Ah, Oito. eliminatórias é uma coisa, o Brasil hã? 8. Aumentou o número de jogos agora. Mas pode perder na fase de grupo. O que importa são 4 jogos: oitava, quarta, semifinal. Mas é isso, o Brasil já com o Tite passeava nas eliminatórias e na Copa do Mundo acabou perdendo nas quartas. Então, assim, o Brasil já foi campeão de Copa do Mundo, se classificando na Bacia das Almas. Agora que acabou as eliminatórias, o que interessa é classificar ou não. A posição pouco importa, porque o que vale é o ranking para ver o pote que você tá, e o Brasil vai ser pote um, vai ser cabeça de chave. Então esquecer isso, planejar para frente, montar um time titular, marcar bons amistosos. Pelo que eu vi, acho que o Brasil estava para marcar com que era Coreia e Japão, se eu não me Isso. engano, os 2 próximos, que eu acho que são amistosos ok. Todo mundo fica querendo, marcar com grandes seleções, principalmente europeias, mas é difícil, porque por exemplo, grandes seleções, da América do Sul, o Brasil já jogou nas eliminatórias, jogou na Copa América, eles também querem um negócio meio diferente. A Europa joga muito entre ela, ali, tem várias competições, eles preferem ficar jogando ali entre si, e mesmo quando vão fazer amistosos fora, é difícil que 2 grandes seleções queiram fazer um amistoso um contra o outro no ano da Copa do Mundo, porque a repercussão de uma derrota pode abalar completamente a estrutura. Então, geralmente as seleções escolhem fazer amistosos mais fáceis para conseguir treinar coisas novas, ganhar confiança, encaixar um time. Então, na medida do possível, o Japão é sempre uma seleção competitiva, apesar de que o Brasil sempre goleia o Japão, eles são freguesaços do Brasil, mas na Copa do Mundo eles sempre chegam, jogam bem. Nas 2 últimas, inclusive, poderiam ter ido mais longe, E caem para bobearam os e times que foram eliminam o eliminados. Brasil. Exato. Podia ter eliminado tanto a Croácia quanto a Bélgica, esteve ganhando e esteve melhor no jogo. E a Coreia tá ali, né, também tá disputando, de vez em quando é competitiva, ganha uma competição ou outra ali na Ásia. Acho que na medida do possível, pelo menos são seleções competentes. Acho que ou é isso ou você vai ali para, né, para o continente africano, consegue um Marrocos, é legal, Senegal, mas também já é mais difícil. Exato, e concordo com você de que é difícil seleções grandes se enfrentarem antes da Copa do Mundo, a não ser que seja em competições oficiais, e olhe lá, porque na última eliminatória teve o jogo do Lineu, que Brasil e Argentina não rolou porque a Anvisa parou o jogo. Esse jogo seria remarcado, mas foi empurrando com a barriga, foi chegando perto da Copa, e ninguém quis fazer o jogo para não perder um jogo de véspera para a Copa do Mundo. E concordo, o Japão é uma seleção competitiva, a Coreia chegou nas oitavas da última Copa, perdeu para o Brasil, inclusive. E agora o Ancelotti ajustar o time, porque acho que a ideia principal já tá ali, com Alisson no gol, Marquinhos na zaga, o parceiro dele provavelmente vai ser o Gabriel Magalhães. Ele deve ter um lateral que fica, um outro que sobe um pouco mais, aí vai depender de qual lado que vai ser isso. Casemiro no meio campo. Ele gostou do time com 4 atacantes também, então é ajustar essas peças, tentar ver se consegue variar um pouco o esquema, se for preciso na Copa. E no mais é isso. Vamos torcer para que o Brasil consiga chegar bem na Copa do Mundo, que é logo ali, menos de um ano. Com certeza estamos todos na torcida pelo Brasil, pela Bolívia, na repescagem para chegar na Copa do Mundo.
Eu acho que é isso que você falou, né, agora é encontrar o time titular e dar jogo para eles. Conseguir um ou outro reserva ali que consiga mudar um jogo para a Copa do Mundo, mas já não tem muito para onde correr, estamos a menos de um ano para a Copa de 2026 e 26 e o foco total da seleção brasileira já está na competição. Acho que é isso, né, falamos de tudo. É isso. E quem chegou até aqui, o que precisa fazer, Bruno? Primeiro, se você ainda não deixou, você dá seu like aqui para contribuir com o nosso trabalho, mostrar que você está gostando dos vídeos que a gente tem feito. Você também se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos. Também dá uma conferida nos vídeos anteriores que a gente fez. A gente tem falado bastante de seleção brasileira nessa última semana, nessa data FIFA. Falamos de campeonato brasileiro, campeonato internacional também. Além disso, comenta aqui o que você achou dessa partida. Se você conseguiu uma análise mais aprofundada minha do que a minha e do que a do Matheus desse jogo, quais jogadores que foram testados você gostou, quais você acha que não foram tão bem assim. Indica esse vídeo também para a sua tia-avó, que não pôde assistir essa partida com certeza, devia estar dormindo, tricotando, jantando, assistindo novela. Novela não, né, porque a novela estava tendo jogo na Globo no horário. Mas enfim, duvido que ela tenha assistido, então mostra esse vídeo para ela ficar curiosa para a próxima Copa do Mundo. E acho que é isso, né. Obrigado a todo mundo que chegou até aqui e até a próxima. Valeu!